E aí pessoal, tudo bem? Graça e paz, que Deus abençoe a vida de cada um. Hoje eu tô aqui na escada aqui da minha casa, aqui ó, vocês podem ver. Eu pensei em fazer um vídeo num local diferente, né? Assim, só faço vídeo dentro de casa e hoje eu resolvi fazer aqui, queria bater um papo com vocês e chamar vocês para analisar um pouco sobre alguns assuntos que eu venho pensando aí há alguns dias. E essa aqui não é somente esse vídeo, vai ter outros vídeos também, porque é um bate-papo bem rápido. Você já se sentiu desanimado por não ver as coisas na sua vida acontecer? Eu me peguei pensando esses dias e fazendo essa pergunta. E eu simplesmente, pessoal, eu cheguei numa conclusão que talvez alguns aqui vão achar que está correto, outros vão falar que não, né? Mas essa é a minha opinião à luz das escrituras, conforme eu estou lendo, não estou interpretando por conta própria, mas é o que eu tenho percebido no decorrer dessa caminhada com Cristo. Algumas coisas que nos faz desanimar, ficar triste, querer chutar o balde, querer largar tudo, não querer mais servir a Cristo. E eu cheguei numa conclusão que nós estamos aprendendo errado sobre o Evangelho. É isso mesmo que você está ouvindo. Nós estamos aprendendo errado o que é o Evangelho. Hoje o Evangelho ele tem sido pregado no mundo todo, principalmente aqui no Brasil, que nós podemos ver. Eu vou falar aqui do nosso país porque nós vivemos aqui, né? E hoje eu consigo perceber algumas denominações que somente prega vitória. E você pode até falar para mim, irmão Danilo, você vai fazer apologia à luta, à perseguição? Não. Eu apenas vou falar para você algumas coisas que estão na Bíblia, algumas coisas que Cristo, quando você estuda a palavra, por isso que eu escuto sempre um pastor chamado Adson Belo dizendo sobre o analfabetismo bíblico. Ele tem atrapalhado muito a vida das pessoas, porque nós estamos em uma época que eu chamo da era do micro-ondas, nós queremos tudo pronto. Esse negócio de líderes religiosos fala assim, deixa que eu oro por você, se você não pode ir, a minha fé alcança por você. Queridos, desculpa, com a sinceridade do meu coração, nesse dia de hoje, independente do dia que você está assistindo esse vídeo, isso é balela, isso é balela. Se você for ler a Bíblia, que é a própria profecia, a verdadeira profecia, que é a palavra de Deus, o Espírito Santo de Deus vai iluminar em nossas vidas que a fé quem tem que pôr em prática somos nós. A Bíblia diz assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Talvez a sua fé não foi ainda ativada, porque talvez você não esteja ouvindo a palavra de Deus da forma que tem que ser ouvida. Da forma que você tem que escutar e pôr em prática. Porque cada um está manipulando, infelizmente é isso, irmãos. Cada um está manipulando as escrituras da forma que quer. Então por isso que existe essa necessidade minha e sua de conhecer a verdadeira escritura, estudando, pedindo iluminação para o Espírito Santo de Deus. A Bíblia nos diz assim, ó, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós devemos examinar as escrituras todos os dias para não sermos enganados. A Bíblia diz que nesses últimos dias vão aparecer pessoas, lobos ferozes, querendo engolir o rebanho, atraindo o discípulo após si. A Bíblia deixa tudo bem claro. E voltando aqui para o nosso assunto, que é um dos primeiros assuntos que eu falo que nós aprendemos errado, é que nós estamos comendo de vários pastos. Vou te dar um exemplo. Existem igrejas para todos os tipos de pessoas, entenda bem, eu não estou aqui falando mal e não estou falando contra. Se você se sente bem na tua igreja, amém, Deus seja louvado, segue lá se você acha que está bom para você, mas eu quero dizer para você que talvez a sua fraqueza espiritual, a sua tristeza, é tanto você ver só um evangelho de vitória.
Só um evangelho que Deus vai dar carro, só um evangelho que Deus vai dar isso, aquilo, outro, só um evangelho que Deus você dá lá e toma cá, que é a famosa era da geração micro-ondas, mas que é tudo pronto. Não, a minha fé não alcança, a fé do pastor vai alcançar por mim. Irmão, negativo. Você tem que colocar o seu joelho no chão. Você tem que orar, você tem que buscar. É você. Ah, mas eu estou fraco. Então, a Bíblia diz assim, que um cordão de 2 dobras, se eu não estiver errado, é difícil de quebrar. É mais forte. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse, esforça-te. Então você tem que despertar. Se você não está tendo força, peça ajuda, peça socorro. Fala, me ajuda, me acompanhe em oração, nem que seja pouquinho. 5 minutos, 10 minutos, meia hora, independente do que seja. Agora, o nosso maior erro, meus irmãos, sabe o que é? É que hoje eu e você se sente inferior às pessoas, nós se sente abatido, uma série de coisas. É porque estamos aceitando um evangelho que não é o evangelho que a Bíblia diz. Não é o evangelho que a Bíblia diz. Às vezes, presta atenção, você e eu às vezes estamos abatidos porque nós só vê luta. Porque eu e você só vê pessoas recebendo emprego bom, carro bom, isso, aquilo, outro. E nós falamos assim, nossa, Deus não está olhando. E se eu falar para você, que a maioria dessas coisas não tem nada a ver com Deus. Tem a ver comigo e você. É buscar a Deus. O que a Bíblia nos diz? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Se você for ler antes, se eu não estiver errado em Mateus, eu vou colocar aqui para vocês, onde está esse texto, diz que Deus não deixa faltar comida para os pássaros, o pássaro tem aonde pousar e uma série de coisas. Ou seja, quando a Bíblia diz assim, buscai primeiro o reino do céu, o segredo é o quê? Buscar primeiro a Deus. Colocar a sua vida primeiro em santidade, buscar Deus, a prioridade é o céu. É o céu, irmãos. Vai ler os evangelhos para você ver. Vai ver a obra que Jesus fez. Nunca foi a terra. Nunca foi a terra. O que o próprio Jesus fala? No mundo tereis aflições, mas tenha-te bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha, no mundo, irmão, não tem para onde correr, eu e você vai ter aflição. Agora, eu consigo entender e compreender quando alguns pregadores bíblicos, exegeta da palavra de Deus, diz assim, compara a mensagem desse irmão, desse pastor, com os profetas maiores, com os profetas menores. Compara a mensagem dessas igrejas com o que Cristo pregou. Irmão, se você for ver o que Cristo pregou, você não vê Cristo falando sobre bênçãos terrenas. Você não vê isso. Primeiramente, sempre é céu. Sempre é céu, nunca foi terra. O que vai acontecer aqui é consequência de uma obediência minha e sua. Livro de Salmo, capítulo 1, diz isso. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nas rodas dos escarnecedores, mas antes tem o prazer na sua lei, de dia e de noite medita nela. Ou seja, por que você tem que meditar de dia e de noite? É deixar ela entrar no coração, porque ela vai mudar os nossos comportamentos. Nós vamos começar a andar conforme Cristo andou, vamos procurar imitar a Cristo. E quando você começa a fazer as coisas da vontade de Cristo, andar como Cristo, perdoar como Cristo, ser manso como Cristo e assim por diante, obedecer a palavra, a Bíblia diz assim, e será como uma árvore plantada junto a ribeiros, que a qual no seu tempo certo dará o seu fruto. Ainda tem isso, não é no seu tempo, é no tempo de Deus. Lembra do livro da oração do Pai Nosso? Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade. Sempre é no tempo de Deus. Você quer ter uma vida próspera, uma vida abençoada? Queridos, obedeça a palavra. Sempre a sua visão tem que ser lá, no céu, nunca é terra. O que vai vir aqui é consequência da minha obediência e da sua obediência. Infelizmente, em algumas igrejas por aí só pregam-se sobre dinheiro.
Só pregam-se sobre carro, só prega sobre isso, sobre aquilo outro. Irmãos, presta atenção. Eu tenho reparado esses dias, depois de anos servindo a Cristo, meus irmãos. Deixa eu mostrar meu bebezinho aqui, ó. Esse aqui é meu gatinho, que Deus me abençoa, meu bebezinho que eu cuido dele. Tô olhando aqui para ver se vem alguém aqui, irmãos. Então, meus irmãos, quero dizer algo para todos vocês. Nunca foi terra, sempre foi céu. Sempre foi céu. Eu e você aqui somos peregrinos. Ah, mas eu não consigo um emprego. Ah, mas não consigo. Queridos, deixa eu dizer algo. Isso é consequência também do que nós plantamos lá atrás. Mike Murdock é um escritor americano. Ele escreveu um livro falando sobre bênçãos financeiras. E eu fui com curiosidade para dar uma lida lá para saber qual é a visão dele. E ele fala algo muito interessante. Se você não está feliz com o que está colhendo, olhe para trás e veja o que plantou. Queridos, quando você começa a entender que se você obedecer à palavra de Deus, você vai começar a plantar coisas boas, você vai começar a buscar a Deus, priorizar a palavra de Deus, você vai começar a fazer uma série de coisas conforme Cristo fez, vai começar a comparar essas mensagens como as mensagens de João Batista. Irmãos, olha para Cristo, veja o que Cristo pregou, irmãos. Você começa a entender o que? Irmãos, fé não significa ausência de luta. Não significa isso. Significa que eu e você vai passar por grande luta, grande perseguição, mas a sombra do Onipotente vai estar sobre a nossa vida. Nós vamos estar guardados no esconderijo do Altíssimo. Olha, eu escutei algo, o Espírito Santo de Deus está me fazendo lembrar agora, eu escutei algo ontem, assistindo um ensinamento, que eu estou dando uma olhada no YouTube, e o pastor falou assim: queridos, não estou merecendo grandes escritores brasileiros, Monteiro Lobato, e ele foi citando aí várias pessoas que fizeram, né, escreveram literaturas muito importantes para a nossa educação. Mas ele falou assim: você já ouviu alguém morrer por alguma literatura dessa? Dar vida por causa dessa literatura? Não, ninguém nunca viu, irmão. Agora, pela Bíblia, você já viu alguém morrendo pela Bíblia? Você já ouviu falar? Irmãos, nós escuta países que proíbem a Bíblia. Se pegar a Bíblia, mata a pessoa. Nós escuta as pessoas dizendo países que perseguem os cristãos. Isto é notório. Isto é notório, irmãos. É notório que eu e você olhando para a Bíblia, olhando para Cristo, como a Bíblia diz, como a Bíblia ensina, que eu e você vai sofrer perseguição. Então, um dos motivos que eu e você passamos por lutas, perseguição, um dos motivos, sabe o que é, meus irmãos? Adivinha? É que nós não estamos fazendo conforme a palavra de Deus. Nós não estamos obedecendo a palavra de Deus da forma que é para ser obedecida. Nós estamos indo por doutrinas de homens. O que as pessoas estão falando, não estamos fazendo, se não estiver enganado, igual os puritanos, se eu não estiver errado, indo lá e conferindo dentro da Bíblia. Queridos, queria dizer para você, um dos motivos da minha fraqueza, da tua fraqueza, dos desânimos, é porque nós estamos aprendendo errado. Então está na hora da igreja, que somos nós, abrir os olhos e começar a pesquisar, olhar o que está escrito, entender se é aquilo mesmo, e aí a nossa vida vai mudar. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos ter outras conversas mais sérias, vamos bater um papo mais sobre algumas coisas que o Espírito Santo de Deus tem tocado muito no meu coração, sobre várias coisas, sobre muitas coisas
que eu tenho percebido, tenho aprendido, tem vindo a iluminação da palavra de Deus sobre a minha vida. Tá bom? Que Deus abençoe e logo mais estaremos soltando um outro vídeo, batendo um papinho mais sério. Também igual esse. Que Deus abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e fique na santa paz do Senhor Jesus Cristo.